Atenção ouvinte da sua web rádio Tribuna do Pantanal, pode aumentar o volume. A partir de agora, está no ar o programa que conecta as ideias em pessoa. Programa Conversê. Programa Conversê. Música, informação, entretenimento, entrevistas, curiosidades e muito mais. Programa Conversê. Comunicando com você, ele, Professor Francisco. E ao seu lado, ela, arrasando, Estela Escândola. No ar. Conversê. Eu não vou sucumbir. Oferecimento CUT, Central Única dos Trabalhadores, SINDES, Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Sinergia MS e FETENES. Conversê, no ar, Conversê. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Estela, como é que você está? Boa tarde, Francisco, boa tarde, Ju, boa tarde, Serginho, boa tarde, Gisele, boa tarde, Lindomar, lá em Miranda. Lá em Miranda, olha, assim, a gente tem a capacidade de surpreender sempre. Hoje é um programa diferente, né, Estela? Por que será? Porque hoje a gente programou, assim, para a gente conversar sobre meio ambiente, a questão indígena, como é que isso se interrelaciona. E é muito interessante porque o Lindomar está em Miranda e ele vai entrar no programa direitinho conversando com a gente. Este é o programa do dia 16 de abril. Então a gente vai fazer aqui um negócio dar certo, né? Vai. Nós somos, assim, filhos e filhas da ousadia, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande. Queremos, assim, pedir desculpa para o nosso público, assim, vai ter um limite de participação, mas com certeza o nosso programa no sábado, que das 16 às 18 horas, vocês podem participar porque vai bombar. E nós temos uma convidada hoje, assim, bastante, assim, interessante, que está, digamos assim, se colocando aí para participar da democracia. Na verdade, é uma trajetória bastante bacana, entendeu? E queremos também já agradecer aos nossos apoiadores e apoiadoras, as entidades do movimento sindical que dão um apoio que eu chamo assim de um apoio espiritual, um apoio financeiro, sabe, Gisele? Porque esse programa, ele é assim, feito por nós, mas nós nos vemos e nos reconhecemos, e acho que a boa parte das pessoas também, como o instrumento da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, aqui do Mato Grosso do Sul, nesse momento tão desafiador da nossa história, não é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Gisele. Como é que tá você, toda vermelha? Boa tarde, Estela. Estou toda vermelha com os brincos do Lula. Muito feliz, né, de estar levando essa proposta, esse projeto. Eu me lembro que no dia em que eu fiz 50 anos, né, dia 7 de abril, né, o Lula foi preso, né? Foi uma noite, assim, que eu tinha planejado, muito programado, fazer uma festa. Eu não tive festa de 15 anos, minha família é uma família humilde, não tínhamos condições de fazer uma festa, e aí com 50 eu falei, agora eu vou fazer. E aí no dia foi aquela tristeza imensa, o Lula preso, e eu, assim, chorei muito, mas eu pensei, olha, eu não abandono as minhas bandeiras, não abandono as minhas crenças, e eu tenho certeza que um dia esse projeto ele vai ressurgir como uma fênix. Só não pensava que ia ser tão rápido, né? E nem pensava que eu ia ter essa oportunidade, né, do meu nome surgir como um nome de consenso no Partido dos Trabalhadores, né? Um nome, assim, apontado por todas as correntes, como aquele que pode ser o depositário, né, dessa boa nova, né? De que o Mato Grosso do Sul pode voltar a sorrir, podemos voltar a ter políticas de inclusão social, podemos voltar a ter programas sociais, porque os programas sociais que o Lula implantou em nível nacional, na verdade, eles começaram aqui no Mato Grosso do Sul, né? Na experiência do governo Zeca. Exatamente. Uhum. Então, eu tenho certeza que nós vamos estar juntos com o Lula para o Brasil voltar a sorrir e ser feliz de novo. Que Obrigado. Bom. Mas e a gente vai conversar muito sobre isso, viu? Vamos falar, nós queremos saber assim, da sua trajetória, né? E da luta, enfim. E o Lindomar já está no ar? Como é que tá? Lindomar está no ar? Ainda? Ele não entrou ainda. Lindomar, entra aí, ô, rapaz. Mas, gente, antes do Lindomar entrar, Edna preparou para nós uma abertura, que é um coral guarani, para nós abrirmos o nosso programa e conseguir entender a dimensão do que nós estamos falando, dessa diversidade do país, mas, sobretudo, da resistência dos povos. E essa é uma música do coral guarani. Vamos lá.
Então, gente, é a partir dessa energia que vem das mulheres Guarani cantando o seu coral que a gente começa perguntando: ô Gisele, da onde que você veio? Como é que é isso? Como é que você chegou aqui nessa cadeira? Conta tudo. Então, é da onde eu vim agora? Não, da onde você da minha veio? história. Da sua trajetória aí, tá. de vida. Tá. Então, assim, eu nasci em Campo Grande. Ah, você nasceu aqui? Nasci em Campo Grande. Não, nasci em Campo Grande. O meu pai, né, era corumbaense, já faleceu. A minha mãe, campograndense. E eu nasci ali na Rua dos Barbosas, em frente ao Colégio José Rodrigues Benfica, onde eu estudei, fiz a primeira série primária. O meu pai era sargento do Exército, e aí ele e minha mãe conseguiram comprar uma casa na Vila Sargento Amaral, né? E aí, para eu ir para o colégio, eu passava no meio de um matagal, que atualmente é o Horto Florestal, em Campo Grande, né? Eu lembro que a gente caminhava por cima de umas manilhas, né? E estudei toda a minha infância em escola pública. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai conseguiu realizar um sonho de voltar para a terra dele, que é Corumbá, né? Nós somos quatro irmãos, 2 nasceram em Campo Grande e 2 nasceram em Corumbá. A mais velha e o caçula nasceram em Corumbá. E aí, assim, eu me apaixonei por Corumbá, porque lá a criançada era criada na rua, né, brincando de cola-pau, lá nas ruas de paralelepípedos. E fui estudar no Colégio Júlia Gonçalves Passarinho, que é uma escola pública, depois na Escola Maria Leite, onde minha mãe foi diretora, né, minha mãe é professora. E uma infância muito bonita na beira do Rio Paraguai, a gente tomava banho de rio, né? E, assim, me apaixonei pelo meio ambiente, pelo Pantanal, por aquela paisagem exuberante, a flora e a fauna que tem no Pantanal. E aí depois eu voltei para Campo Grande, na época de ensino médio, né, por conta que a mamãe teve a visão que nós precisávamos voltar para a gente poder estudar, fazer faculdade, né? E estudei na antiga FUCMAT com você, né, Estela? Estudamos juntas. Somos no mesmo tempo. Exatamente. Na época só tinha direito lá na Católica, né? E eu nunca tinha ouvido falar nada sobre Karl Marx, sobre ser direita, de esquerda, nada disso, né? E quando eu entrei na faculdade, com a companheirada do movimento estudantil, aí que eu fui saber, né, assim, que haviam teóricos que tinham estudado como a sociedade funciona. Gisele, né? deixa eu só te falar, toda vez que a gente coloca uma pessoa que pergunta isso, a primeira coisa, é muito interessante, a maioria aprendeu a fazer política com P maiúsculo, quer dizer, fazer política do ponto de vista de se colocar na sociedade no movimento estudantil. Sim. É muito interessante. A gente teve a Elaine, que estava aqui a semana passada, dos Correios, que falou que começou já no movimento sindical, porque ela era terceirizada e estava lutando por direitos. A Sandra Procópio também começou no movimento de igreja. Isso, movimento de igreja, movimento estudantil, foi o grande celeiro da construção das pessoas da esquerda. Tipo assim, acessaram os primeiros estudos todos a partir do movimento estudantil. É muito interessante. Muito interessante, E né? muitos no ensino médio. Sim, e aí na época, quando eu entrei na faculdade, em 85, estava naquela ebulição. A gente ainda na campanha das diretas já, que começou em 84 e 85, né, tivemos o Congresso Biônico lá, que elegeu o Tancredo, que não governou até hoje, aquela morte que a gente não sabe. A morte no 21 de abril. Exatamente. O cara consegue né? morrer no dia 21 de abril. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? E, assim, era uma ebulição, né, da democracia, da luta por direitos, da Constituição, né? Escrevemos a Constituição de 88. E aí, quando eu me formei, eu fui advogar para sindicatos de trabalhadores, né? Advoguei para vários sindicatos, a FETEMES, eu advoguei 9 anos, advoguei para o Sindesprev, né? Para vários sindicatos do campo cutista, sempre na CUT, né? E passei a militar no movimento de direitos humanos, fui presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, participei de várias comissões da OAB, por último agora na Comissão de Meio Ambiente,
fui conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, fui secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, e agora, na última eleição, ano passado, eu falo que nós ousamos quebrar paradigmas, né? Porque foi a primeira vez que foi lançada uma chapa no Mato Grosso do Sul sem nenhum recurso financeiro, né, sem estar financiado por nenhum grande grupo, né, de interesse político. Geralmente, a disputa pelo quinto constitucional na OAB faz com que haja investimentos significativos, e a nossa chapa não teve ligação com nenhum, né, desses grupos, desses interesses. E paralelo a isso, você foi estudando? Fui estudando, exatamente. O que você fez? Eu fiz o primeiro curso de pós-graduação, lato sensu ainda, que teve aqui em Mato Grosso do Sul, eu fiz, que era com o Instituto Nacional de Pós-Graduação de São Paulo, em Direito Civil e Empresarial. Depois eu fiz 2 mestrados. 2 mestrados? 2 mestrados. Pra que você fez 2 mestrados? Pois é porque aqui não tinha doutorado, né? Então surgiram lá 2 Dinters, junto com a Católica, eu fiz. E eu tinha um sonho, né, de cursar o doutorado, então fui para o Rio de Janeiro, onde eu me tornei doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. E depois que eu voltei para o Mato Grosso do Sul, eu fui convidada para fazer parte de uma banca dentro de um programa estrito sensu, mestrado e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, pela professora Choia, que apresentou um trabalho, inclusive, sobre a mineração em Corumbá, que é um assunto importantíssimo. E aí eu conheci o programa estrito sensu da Uniderp Anhanguera, e disputei um edital, fui selecionada, fiz o pós-doutorado e em seguida eu fui contratada para lecionar. Atualmente sou professora da cadeira de Legislação Ambiental e também de Fundamentos das Ciências da Sociedade nesse programa de mestrado e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp. Ai, que legal. Eu ia perguntar, assim, insistindo um pouco na pergunta que a Estela fez anteriormente, com relação, assim, qual foi, assim, o momento em que você falou assim, olha, eu vou atuar de forma militante também, e vou abraçar tais causas, assim, como é que, nessa sua trajetória estudantil... E olha que deu um talo, assim, pela você luta falou, olha, coletiva. Eu vejo que, assim, a minha carreira é o direito, mas eu também vou fazer disso um instrumento de luta social, de luta política, enfim. Então, eu entrei na faculdade com 15 anos, né? E tão logo eu entrei na faculdade, eu me aproximei do diretório acadêmico e tal, só que quando chegaram as eleições, que foi ainda no ano de 85, as eleições do diretório acadêmico, a chapa, que era a chapa da situação, eu achava uma chapa protocolar, né? Achava que era uma chapa que estava muito ligada a questões muito acadêmicas. E eu organizei uma chapa de oposição que se chamou Chapa Grilo, né? Chapa Grilo, Chapa Grilo. No curso de Direito Chapa Grilo. Então, até a Maria Tereza Taide, vou pedir para ela assistir esse programa, se ela estiver me ouvindo, né? Conhecida por Tati, ela é jornalista e é advogada, inteligentíssima, uma mulher muito criativa, ela que inventou o nome da chapa. E nós começamos a questionar a atuação do diretório acadêmico e começamos a questionar a atuação, assim, o direcionamento, né, do positivista que tinha na instituição, e começamos a questionar o constante aumento de mensalidades, né, uma instituição que estava muito focada no lucro e pouco focada na cultura e na pesquisa. E ali começou, no primeiro ano de faculdade, né? E aí, no segundo ano... e outra coisa, a nossa campanha foi uma campanha com muita manifestação cultural, né? Eu fazia balé, né? Dos meus 10 aos 15 anos eu fiz balé, então quando eu entrei na faculdade eu ainda era bailarina, e aí eu preparava umas performances, uns números, Wagner Campos, sempre também envolvido ali, o Mário, que agora vive em Paris, né? Aquela turma muito, assim, envolvida com a cultura e tudo, e a gente foi se envolvendo cada vez mais, né? Até o momento que eu senti, né, que para que toda aquela movimentação, aquela ebulição alcançasse um parâmetro, assim, de maior abrangência, era necessário me filiar a um partido político, né? Então, eu entrei na faculdade com 15, meu aniversário em abril, logo fiz 16, e com 16 anos eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Ali não tínhamos ainda voto aos 16 anos, então eu fiz a filiação interna, né, em 1986, né? E, para minha surpresa, como eu entrei de cabeça no diretório acadêmico, quando a gente foi discutir a composição da chapa, né, acabou se unindo à situação com a oposição, né, a nossa chapa Grilo, e eu fui apontada como
candidata a presidente, fomos para uma eleição disputadíssima, eu fui eleita presidente do Diretório Acadêmico de Direito e no ano seguinte fui eleita presidente do Diretório Central dos Estudantes, né? E dali eu nunca mais parei, sempre militando nas causas sociais, as causas de direitos humanos, e de 2002 para cá... O movimento estudantil é uma escola. É uma escola. 2002 para cá, eu milito muito mais focada na questão ambiental, né? Me apaixonei por essa questão, porque eu vi, assim, que nós não temos um plano B. Ou a gente cuida desse planeta, colocamos como foco a conservação ambiental, ou nós não vamos ter daqui a pouco condições, né, de estar vivendo aqui com um pouco de qualidade de vida. Você sabe que na semana passada, conversando com a Sandra Procopio, que estava conosco, a gente colocava o pensamento do Krenak, né? O planeta vai sobreviver, mas os seres humanos não sabemos se vai sobreviver. Né? Então, essa coisa mesmo da questão que está colocada. Muito bem. Gisele, você vai ter bastante tempo para falar, para a gente participar. Queremos, assim, ter muita curiosidade mesmo de você destrinchar um pouco mais essa questão do meio ambiente, o que é isso, né? Por que você abraçou essa causa, que é uma causa que, na verdade, tem que ser de todos nós. Mas vamos para o nosso primeiro apoio. Nosso Sinergia. primeiro apoio, Sinergia, Ju. Vamos lá. Elvio! Eu quero falar com você, trabalhador do setor elétrico, seja na produção, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica. Você, prestador de serviços que atua em indústrias e empresas do setor. Vou te fazer um convite. Venha filiar-se ao Sinergia MS, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de Energia no estado de Mato Grosso do Sul. A Sinergia MS representa você, trabalhador do setor elétrico, desde 1981, garantindo seus direitos. Conheça a Sinergia MS. Acesse o nosso site www.sinergia-ms.com.br ou ligue 67 30 29 5821. Sinergia MS. Em situação de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190 e chame a Polícia Militar. Não se cale, diga não à violência contra a mulher. Esta é uma campanha do programa Converser. Que tal tomar aquele chopp geladinho? Saborear um hambúrguer artesanal? Curtir um happy hour com os amigos? Isso é bom demais! Com música ao vivo, melhor ainda! É claro! Então você precisa conhecer a Black Burgers Gourmet, hamburgueria e choperia. Música ao vivo toda sexta e sábado. E como não há nada tão bom que possa ser melhorado, tem torre de chopp com preço especial. Black Burgers Gourmet, sucos naturais, cervejas, prêmios e porções. Venha se surpreender na Black Burgers Gourmet, na Rua Ana Luísa de Souza 93. Delivery 99205-6509. 99205-6509. Você está ouvindo o programa Converser. Programa Converser volta já. Bom, a gente está retornando aqui com a Gisele, que está conosco aqui toda vermelha, falando da sua trajetória, mas, sobretudo, colaborando conosco e com todos os nossos ouvintes com a questão dessa discussão tão importante para nós, que é a questão ambiental, especialmente em Mato Grosso do Sul, né? Quero lembrar também, Chico, fala aí, pessoal, o que o pessoal tem que fazer no YouTube, Olha, Chico? pessoal, nós começamos, Gisele, assim, bem modestamente. Você acredita que esse programa está criando uma dimensão bastante interessante? E nós inauguramos no programa passado um novo instrumento que é pelo YouTube. Então, queremos pedir, e Gisele, você conhece bastante gente, queremos pedir para que as pessoas que estão assistindo o programa, que assistirão no sábado o programa, que você entre no canal, no YouTube, programa Converser, né, e se inscreva no nosso canal, para que a gente possa atingir ainda mais os nossos objetivos, que é um objetivo de todos nós, ampliar o programa, ampliar a participação e ser um instrumento da classe trabalhadora de Mato Grosso do Sul, do Brasil e também do mundo, porque esse programa teve um programa que foi assistido na Irlanda. Na Irlanda, Serginho. Tá pensando o quê? Outra em Portugal, né? Olha só que legal. Ô, Serginho, olha que bonito que nós estamos, Serginho. Que massa. Como é que é isso aqui? Nós temos um... O que tá atrás? É uma obra de arte da Marilene Grolli. Olha aqui. Olha, gente, é muito bonito. Vamos continuar aqui com a Gisele. Antes da Gisele, vamos chamar a participação da Keisiane, porque acho que ela traz um elemento importantíssimo para a conversa que a gente vai ter com a Gisele agora. Pode colocar a Keisiane, Ju, fazendo um favor?
No ar, fala aí. Então eu escuto. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Meu nome é Keiciane, sou servidora pública, trabalho na FUNAI. Para mim, a questão indígena é uma oportunidade de se pensar e repensar a história do Brasil, que nada mais é do que a história da concentração fundiária, da exploração da classe trabalhadora e da manutenção, né, de privilégios, de recursos, de poder político e econômico na mão de poucas famílias. A questão indígena, as lutas e os movimentos indígenas, elas escancaram essas assimetrias, essas desigualdades da sociedade brasileira. Muito bem. Olha, assim, salve, parabéns aos nossos irmãos e irmãs indígenas, aos povos originários. Na verdade, todos os dias, mas assim, nós decidimos que o mês de abril, esse programa também vai assumir esse compromisso, sabe, Gisele, com nossos povos originários, né? Tiveram seu território ocupado, resistiram e são, assim, exemplo muito vivo, inclusive da temática que você abraçou, que é uma temática de todos nós com relação ao meio ambiente. Então, acho que é um pouco isso que eu queria já perguntar para você, que os nossos irmãos indígenas, nesse momento, lá em Brasília, agora, nós estamos aqui, eles estão desde o dia 4, me parece mais de 8 mil povos indígenas de diferentes nações, diferentes etnias, com culturas diversas, mas com um sentimento muito profundo, e me parece, assim, dá a sensação que eu estou lá também, e eles estão aqui, muito próximo de nós, porque acredito que um dos pontos da luta deles é com relação à preservação do meio ambiente, desse Brasilzão. Então, queria que você falasse um pouco isso, sabe? Dessa vinculação. Tem ligação ou não? Completa vinculação. Eu me lembro que quando eu estava fazendo o doutorado, cursando o doutorado em Direito lá no Rio de Janeiro, o meu orientador é o desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, e ele, assim, tentava não deixar que a minha pesquisa descambasse e ficasse muito focada na questão indígena, porque o foco da minha pesquisa era a tensão entre propriedade privada e meio ambiente, né? Eu estudo os limites que o Instituto da Propriedade Privada está sofrendo em decorrência das normas ambientais, porque atualmente o proprietário, ele não pode utilizar, né, a sua posse, a sua propriedade da maneira que der na cabeça dele, né? Ele tem que respeitar regras, então ele tem que ter lá a reserva legal, que no caso do Mato Grosso do Sul é 20%, ele tem que respeitar as áreas de preservação permanente, ele tem que ter todo, assim, um cuidado, né, que não era exigido em tempos passados. Eu tenho um autor, o Rodotá, que ele fala assim que o direito de propriedade é um direito terrível, porque para você ter o seu direito de propriedade, todas as demais pessoas do mundo têm que se abster desse direito, para que você, né, possa quando ser se dono. apropria de algo, significa que todo mundo se abstém. Não pode mais ter esse direito. Exatamente. E a gente tem casos na literatura, por exemplo, de pessoas que se aborreceram e tocaram fogo na propriedade inteira, né? O homem que separou da mulher e ficou bravo com ela e tocou fogo. Hoje já não se pode fazer isso. E, inevitavelmente, quando você estuda, né, a relação entre propriedade privada e meio ambiente, você chega na questão indígena. Por quê? Porque são povos que conseguem ter uma relação, né, com a natureza sagrada. Eles não têm essa visão de apropriação, é meu, né, que os povos não indígenas têm. Eles têm uma relação com a terra como, assim, uma grande mãe da onde eles tiram, né, o essencial para a sua sobrevivência. Então, por exemplo, eu tive acesso a um estudo que mostrava que um indígena que vive sem o contato com a civilização, né, que vive lá isolado no Xingu, no meio do Xingu, ele usa em média, durante toda a vida dele, de bebê até a morte dele, a velhice, a morte dele, em média 80 objetos. Eu acredito que a maioria de nós aqui, se for olhar o seu guarda-roupa hoje, tem 80 objetos, né? Então, assim, eles têm uma relação,
né, com a natureza de uma maneira utilitária, né? Enquanto nós não, né? Nós temos uma relação, primeiro, de desprezo, né? A gente tem, assim, a falsa impressão de que os recursos são infinitos, de que os recursos naturais são infinitos, e, na verdade, eles são finitos. Nós temos uma concepção de que a natureza existe em função da gente, que é uma visão antropocêntrica, né? E os indígenas não, eles têm uma visão de que eles fazem parte dessa natureza, né? É muito lindo, assim, a forma como eles se relacionam com o planeta, com os recursos naturais. E eu tenho muito orgulho, quero mandar uma saudação ao Lindomar e a todas as etnias, todos os povos que vivem aqui no Mato Grosso do Sul, em especial ao povo tereno. Eu tenho muito orgulho, a Estela conheceu a minha mãe, ela... como educadora, né, ela se dedicou a estudar, né, a questão indígena, e a minha mãe, ela teve uma relação muito íntima com o povo terena. Ela desenvolveu tanto no mestrado quanto no doutorado, né, obras, estudos sobre a questão da educação indígena, o direito do indígena ser educado na língua materna dele, né? E a minha mãe, com todo jeitinho, conseguiu convencer lá a direção da Católica em oferecer bolsas de estudos para os indígenas. E muitos indígenas conseguiram se tornar, por exemplo, o Eloy Terena se tornou advogado graças a uma bolsa de estudo dessas pelas quais a minha mãe lutou, né? No meio do povo terena, quando a gente fala da minha mãe, ela é bem conhecida, Ieda Marques de Carvalho. E ela era parceira do Antônio Brandi, né, que já faleceu. O Brandi trabalhava mais com os Guató e com os Quaiová, né, Guarani Quaiová, e a minha mãe trabalhava com os Terena. Então, assim, eu tenho muita alegria de dizer que na chapa que eu montei para disputar o AB no ano passado, nós colocamos o Eloy Terena como nosso candidato a secretário-geral. Aquilo causou, assim, uma ebulição dentro da UAB. Eu acho assim, que acho lindo agora que a gente não precisa mais ter interlocutores. Sim. Não é isso para mim, eu estava falando com o Serginho agora há pouco, né? Imagina, quando eu comecei a militar na esquerda, a minha profissão, nós não tínhamos interlocutores indígenas. Então tinha um aqui, outro acolá, e geralmente ligados à igreja que proviam a voz, sabe assim? E agora não, né? Agora eles ocupam um lugar de fala deles, eu acho né? Maravilhoso isso. Exatamente. Mas, gente, eu queria chamar o nosso segundo apoiador. Segundo apoiador, Ju. Ô, que Ju, agora... Quem que nós temos aí, nosso segundo apoiador? Programa Conversê. Na luta em defesa do SUS e dos servidores públicos. O Sintes-MS representa os profissionais da linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Servidores públicos da saúde do Estado. Sintes-MS, Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul. Você está ouvindo o programa Conversê. Violência contra a mulher. Denunciar é dever e poder salvar vidas. Denuncie por meio do número 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esta é uma campanha do programa Conversê. Que tal tomar aquele chopp geladinho? Saborear um hambúrguer artesanal? Curtir um happy hour com os amigos? Isso é bom demais! Com música ao vivo, melhor ainda! É claro! Então você precisa conhecer a Black Burgers Gourmet, hamburgueria e choperia. Música ao vivo toda sexta e sábado. E como não há nada tão bom que possa ser melhorado, tem torre de chopp com preço especial. Black Burgers Gourmet, sucos naturais, cervejas, prêmios e porções. Venha se surpreender na Black Burgers Gourmet, na Rua Ana Luísa de Souza 93. Delivery 99205-6509. 99205-6509. Você está ouvindo o programa Conversê com Estela Escândola e Professor Francisco. Retomando então aqui o nosso programa, a nossa entrevista e o nosso bate-papo com a Gisele Marques. Gisele Marques, assim, está aí no novo desafio, mas
o mais importante é que continua firme e forte nos movimentos sociais, nos jiu-jitsus. E também você gosta de uma confraternização também, né, Gisele? Sim. Você é brasileira. Sou uma pessoa alegre, uma festeira. pessoa alegre, dança. Eu vi você dançando, foi seu aniversário esses dias e tal. É isso. A vida tem que ter isso também, né, Gisele? Nesse momento, assim, mudando um pouquinho aqui mas a nossa prosa é isso mesmo, assim. Nesse momento tão desafiador da existência, que já vimos uma crise econômica, social e política, etc. Aí entramos no contexto da pandemia e a sua repercussão na vida material e na vida espiritual e psicológica do ser humano. Como é que você viveu como é que você está vivendo essa experiência enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto advogada, mas enquanto ser humano, nesse contexto da pandemia, como é que você se atuou, considerando que nós vivemos numa conjuntura do país que a política foi genocida, né? Sim, nós estamos vivendo a necropolítica e a maneira como foi administrada a questão da pandemia no Brasil, ela é assustadora, né? Assim, as fake news, as cruzadas contra a vacina, os falsos dados, né? Eu me lembro que eu gravei há pouco tempo um vídeo falando da necessidade dos pais levarem as crianças para se vacinar. Né, e falando das penalidades que os pais que não façam isso, né, o que podem sofrer. E eu comecei a receber muitos ataques nas redes sociais e um amigo que se formou comigo mandou uma mensagem falando: Gisele, com tanta gente morrendo com essa vacina e você ainda defende a vacina, eu não vou vacinar os meus filhos são saudáveis, eu não vou vacinar. E eu falei, mas espera aí, eu não tenho notícia de gente que morreu porque tomou a vacina. Nós temos dados oficiais de milhares de pessoas que morreram porque não tomaram a vacina ou morreram antes da gente ter a vacina. Né? A partir do momento que tivemos a vacina, então, o número de mortes recrudesceu, né? Então, como assim? E eu falei, olha, que Deus abençoe e proteja seus filhos, tomara que não fiquem doentes, né? Mas foi um momento muito triste, eu acho que para todos nós, essa coisa do home office, né? Do trabalhar em casa. Eu tenho 3 filhas, né? E tenho um gato, Bartolomeu, e parece que o gato, ele sempre mia na hora que você está fazendo aquela live mais importante, né? Então, graças a Deus que o meu escritório é próximo da minha casa, dá para ir a pé, então chegou um momento que eu falei, não, eu vou voltar para o escritório, mesmo não atendendo pessoas e tal, mas eu vou trabalhar assim, vou ter um espaço, né, profissional para trabalhar. E eu falo, poxa, eu tive esse privilégio. Agora eu fico imaginando as pessoas que não tiveram, especialmente as mulheres. Não, eu ia te falar isso, porque, por exemplo, a gente teve uma pandemia muito esquisita. Esquisita, né? Primeiro que quando a pandemia explodiu, grande parte do setor mais conservador falou que era nada. Era uma gripezinha. Depois, quando o Ministério da Saúde, ainda com o Henrique Mandetta estando lá, ele se virou para os hospitais. Vamos resolver os hospitais. Então, todo financiamento foi para hospitais. E a atenção primária em saúde, que é aquela que resolve a pandemia. A que resolve a pandemia não é o hospital resolve quem fica doente. Quem resolve a pandemia é a atenção primária. Essa foi retirada. As pessoas não tinham orientação, não tinha nada. Então, eu chegava no médico e falava assim, doutor, eu estou aqui com um sintoma, então você vai para casa e fica no isolamento. Como que a pessoa vai ficar no isolamento? Se eles moram em 3, 4, 10 pessoas numa casa, né? Com todos os agregados, com os vizinhos, vai ficar em isolamento, que jeito? E aí foi muito interessante, porque a atenção primária não foi preparada e não teve a atenção merecida. Quem é que cuidou de todo mundo? As mulheres. Exatamente. As mulheres cuidou dos doentes, delas mesmas, dos filhos, do vô, do sogro, da sogra, do pai, da mãe. As mulheres cuidaram. Então, sim, as mulheres foram as mais contaminadas. Exato. Quem morreu mais foram os homens, mas as mulheres foram as mais contaminadas. Sim. Porque elas não podiam cuidar de si, né? Eu vejo assim, Estela, a presidenta Dilma, ela criou a Casa da Mulher Brasileira, né? Não é por acaso que Mato Grosso do Sul foi o primeiro projeto piloto, né? A primeira Casa da Mulher Brasileira. Por quê? Mato Grosso do Sul ostenta tristes índices, né, em termos de ser campeão de estupros e de feminicídios, né? Então, que sociedade que é essa
em que o Bolsonaro, assim, está estourando na aceitação, né? E as mulheres estão morrendo e as mulheres estão sendo estupradas. E eu atuo muito na questão da defesa dos direitos humanos das mulheres, tenho muitas clientes nessa área. E quando uma mulher é vítima de violência, a gente leva até a Casa da Mulher Brasileira, elas ficam maravilhadas, porque lá tem o atendimento psicológico, o atendimento da Delegacia da Mulher, né, no caso jurídico, a mulher que não pode pagar um advogado tem também a Defensoria Pública de Defesa da Mulher, tem um encaminhamento social, né, tem as assistentes sociais. Então, assim, tem o atendimento psicológico. Então, num único espaço a mulher tem todos os serviços para ela sair daquela situação de opressão e de violência. Né? E é interessante que eu tive já 2 situações de ex-maridos que não aceitam o fim do relacionamento e começam a seguir a esposa, né, a ex-esposa, e eu falo assim, você toca para a Casa da Mulher Brasileira. Você pega lá o caminho do aeroporto e você vai, e aí quando o camarada chega e vê que a mulher estacionou na frente, ó, vaza, né? Então, sem dúvida alguma que ter mulheres na política é muito importante, porque nós, mulheres, nós temos esse instinto de cuidar, né? A pandemia mostrou isso, né? A gente tem esse instinto de acolher o Estela. Na verdade, nós somos formadas para fazer isso, né? Desde pequenininha, a menina brinca de boneca. Você brincou de boneca, Chico? Olha, pior que não. Cara. Não aprendi. Não aprendi, é verdade. Mulheres aprendem a cuidar desde cedo. Elas vão brincar de boneca, vão brincar de casinha. Brincava junto com a minha irmã, mas assim, ainda naquela... Assim, infelizmente, nós tivemos aquela formação, assim, né, que o homem não brinca de boneca, brinca de bola, brinca não sei do que e tal. Foi um pouco isso. Olha, não vira gay se brincar de boneca, viu, gente? Homem que briga de boneca não vira gay, não é uma discussão que não tem a ver, né? Aliás, muitos gays também não brincaram de boneca. Né? Então, eu não tem a ver com assim, isso. praticamente não brinquei de boneca, achava muito sem graça. Boneca não fazia nada, não falava, não acontecia. Eu gostava de brincar de rolemã, de descer ali a Sargento Amaral, a Rua Farroupilha, de descer com tudo, de rolemã. Sempre gostei, assim, desses... Gente, para iluminar essa conversa, nós temos um poema lindo, 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 que é feita pela linda preta, que se chama Elisa Lucinda. Cuidado com a lua que menstrua. Poema bonito. Fala aí, Ju. Aviso da lua que menstrua, de Elisa Lucinda. Cuidado com ela, moço. Há que se ter cuidado com esta gente que menstrua. Imagina uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Metade legível, metade sereia. Somos nós, mulheres. Obrigada, Dorinha, grande auxiliadora Budib, que para nós é a Dorinha da CACEMES, que é diretora técnica da CACEMES, mas sobretudo que é uma grande companheira dos movimentos de mulheres, é uma ginecologista e obstetra que trabalha com o parto humanizado, é professora da universidade. Dorinha, que bom que você fala poesia para o nosso programa, eu agradeço imensamente, viu? Também reforço esse agradecimento, obrigado, Dorinha. Lideranças do movimento sindical, Estela, que confiou no nosso trabalho, e também o Aristide aqui da rádio, que também tem sido um parceiro e um apoiador de primeira hora, e todas as pessoas que, a milhares de mãos, constroem esse programa, sabe, Gisele? A gente, assim, tá muito feliz, né? Não sei se nós vamos dar conta, parece que tem que fazer um programa todo dia, porque as pessoas... Eu estive lá na Feira da Bolívia, fala? Chama-se Feira da Bolívia, né? Na Feira da Bolívia, voltei com 4 temas que precisa tratar aqui e um 20 contato. Eu estava lá, Serginho, na Feira da Bolívia, né? De repente vejo a Estela também, nós não tínhamos combinado. Eu estava lá tomando um suco de maracujá. Estava tomando um suco, aí eu vejo a Estela. Suco de maracujá, marca Passenha. Mas a gente não pode esquecer, sabe, dos nossos apoiadores e apoiadoras. Ju, por favor, Você está ouvindo o programa Converse com Estela Escândola e Professor Francisco.
A FETEMES é hoje a maior entidade sindical de Mato Grosso do Sul, reunindo 74 sindicatos municipais filiados, mais de 25 mil trabalhadores na base, representando mais de 50% do funcionalismo público do Estado. Venha participar da luta e saber dos seus direitos. Só com a luta podemos garantir nossos direitos. FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Programa Conversê com Estela Escândola e Professor Francisco. Violência contra a mulher. Denunciar é dever e poder salvar vidas. Denuncie por meio do número 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Esta é uma campanha do programa Conversê. Que tal tomar aquele chopp geladinho? Saborear um hambúrguer artesanal? Curtir um happy hour com os amigos? Isso é bom demais! Com música ao vivo, melhor ainda! É claro! Então você precisa conhecer a Black Burgers Gourmet, hamburgueria e choperia. Música ao vivo toda sexta e sábado. E como não há nada tão bom que possa ser melhorado, tem torre de chopp com preço especial. Black Burgers Gourmet, sucos naturais, cervejas, prêmios e porções. Venha se surpreender na Black Burgers Gourmet, na rua Ana Luísa de Souza 93. Delivery 99205-6509. 99205-6509. Gisele, você foi por um bom tempo, então... Advogada da FETEMES, isso. Interessante saber que temos esses parceiros ajudando o programa, porque nós que somos da classe trabalhadora, a gente acaba se ajudando bastante, né? E logo que eu me formei, eu fui advogar para a FETEMES, e durante 9 anos, né, eu prestei esse serviço, e numa época em que a Constituição de 88 estava entrando em vigor. Então, nós, assim, nos apropriamos daqueles direitos, né, que estavam proclamados na Constituição e passamos a reivindicá-los. O primeiro deles, o direito de sindicalizar, né? Exatamente, isso mesmo. A FETEMES tinha, na época, 18 mil filiados. Nós fomos pioneiros entrando com ações coletivas, né? Então, depois começaram a ser regulamentadas, saíram provimentos que teriam que ser só 10 pessoas dentro de cada ação, mas nós tínhamos lá ação com 4 mil, 5 mil pessoas, né? E assim, naquele tempo não existia internet, né? Depois de um tempinho que eu já estava advogando, que saiu o fax, né, que daí possibilitou, né, a gente conversar com os presidentes do sindicato. Foi um desafio, vamos dizer. E os cursos de formação era com retroprojetor. Nós desbravamos, assim, desbravamos caminhos lá na FETEMES, na época com o professor Bife, professora Elza Jorge, depois com o François, com a Fátima, que agora está na CNTE. E né? a saudosa Ildonei. E aí já o Donei estava lá. já estava lá. Estava lá Exatamente. mesmo. Mas que interessante isso. Eu queria, antes de passar para você, eu queria que a gente pudesse ouvir uma gravação de um poema muito caro para nós todos, que é o do Krenak, né? Que é para a gente dar esse tom para esse programa, A Vida Não É para Ser Útil, do Krenak. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição. A vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma história tão ridícula. A vida é muito mais do que tudo isso. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Muito bem. Ayrton Krenak. E Krenak. Krenak é um grande pensador, né? Poeta. Cara, temos que ser radicalmente vivos e não negociarmos sobrevivência. Não é para poucos pensar isso, não, hein? Com certeza. Lindomar, boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Você ouviu o Krenak, não?
esse momento nebuloso, né? E não só os povos indígenas passam, mas toda a sociedade brasileira, toda a classe trabalhadora do país. Isso precisa dar um basta, né? E esse poema aí é exatamente isso, né? Nós não podemos aceitar e conviver com esse tipo de comportamento de alguém que é chefe do Estado, porém que não tem sequer conhecimento do seu povo e daqueles que mais precisam e necessitam de políticas públicas. Muito bem. Obrigado. No Brasil, nós temos 305 povos espalhados pelas 5 regiões do país, cerca de 274 línguas diferentes. No Mato Grosso do Sul, nós temos a segunda maior população indígena do país, com cerca de 80 mil indígenas, né? 8 etnias compostas aqui no nosso estado. Retomando a política, é exatamente nesse sentido, né? De que a gente entende e compreende de que não se constrói o bem viver sem que esteja presente nesse debate, nessa discussão, os povos indígenas do Brasil. Esse conceito do bem viver parece que é um tapa na cara da sociedade capitalista, né? Sim, eu acho que a questão da relação homem-natureza, né, é muito diferente para os povos indígenas em relação ao que é para os povos não indígenas. Eu leciono uma disciplina que se chama História e Ocupação do Espaço Regional, né? E aí a gente tem muita dificuldade de encontrar bibliografia para contar essa história da ocupação do espaço aqui do Mato Grosso do Sul, sob a ótica dos indígenas, sob a ótica dos povos quilombolas. A gente só conta essa história sob a ótica dos integrantes, né, da classe de produtores rurais, dos fazendeiros, né, o Abílio de Barros, os Barbosa, né, aqueles autores que contam a história sob a ótica da ocupação, né? E uma coisa que eu vejo como muito positivo o fato de hoje nós termos, né, indígenas e quilombolas na universidade, que foi algo que as políticas públicas que o PT implantou possibilitou, de que essa história começa a ser contada sob outras perspectivas, né? O Eloy Terena mesmo tem alguns livros publicados e que eu vou adotar, né, agora que eu tive acesso a essa fantástica bibliografia. E penso assim que é muito importante que os povos indígenas ocupem o lugar que lhes cabe, né? Especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. Eu cresci ouvindo falar que índio é preguiçoso, né? Acho que a maioria de nós. E eu me lembro que uma vez eu fui consultada por um dono de uma usina de álcool que queria me contratar como advogada, e ele estava sendo acusado de ter mão de obra indígena em condições análogas a de escravo, né? Eu acabei não pegando a causa porque vai contra os meus princípios. E aí, então, quando passou aquela safra, no ano seguinte, de novo ele me procurou querendo me contratar novamente. Eu falei, mas na época eu já disse não, agora não de novo. Mas o senhor está de novo com o mesmo problema. O Ministério Público Federal foi lá e tal. Eu falei, mas e por que o senhor então não para de contratar os indígenas? Ele falou, sabe o que é, doutora Gisele? É o seguinte, na época da colheita da cana, a gente precisa colher muito e rápido. E só quem aguenta de sol a sol é o indígena. O não indígena dá 11 horas da manhã, eles não aguentam mais. E o indígena, ele vai de 6 da manhã às 6 da tarde, cortando cana. Né? O indígena é rústico e ele é muito, assim, trabalhador. Eu falei, nossa! Então, você sabe que esse discurso é um discurso esquisito, né? Porque quando mecanizou a cana, que mais de 23 mil, até 30 mil, podemos dizer, homens ficaram desempregados com a mecanização da cana, imediatamente os donos da colheita da maçã veio aqui chamar os indígenas. Ou seja, eles vão mudando. Por quê? Porque a demarcação da terra não está feita.
Exatamente. Os territórios indígenas não estão demarcados. É isso? Fala aí, ô Lindomar, conta. Porque aí da sua região sai muita gente pro plantio da maçã, né? Só da nossa região de Miranda, nós temos em torno de 18 grupos, né, de 45 homens para corte de cana, para maçã. Então, é exatamente isso. Ou seja, dá mais ou menos 900 pessoas que desce para a colheita da maçã. Isso todo A ano, mão de obra pelos exploradores da terra, vamos dizer assim, desde a época da... Como é que chama lá embaixo? Da chamate lá. Da mate laranjeira. Da mate laranjeira. Da mate laranjeira. Desde lá. Aqui, Lindomar e Gisele, a gente tem um bloco que nós falamos assim, Fala Aí. São pessoas que participam, mandam uma mensagem. Nós recebemos uma mensagem, não sei se o Lindomar vai reconhecer, a Solange lá da Água Bonita, uma liderança... Guarani também. Guarani. Então, gostaria de... Filha de Marta. Isso. Olá, meu nome é Solange, sou mulher indígena, moro aqui em Campo Grande, né? Quero primeiramente aqui parabenizar o professor Francisco, a Estela, né, pelo programa Conversê, né, porque é um canal de debate, né, de luta mesmo contra, né, toda essa mordaça que a gente tem vivido nesses últimos anos. O meu Fala Aí dessa semana vai para o movimento Acampamento Terra Livre, né, que acontece já há quase 20 anos aqui no Brasil e nesse momento mais que importante, né, denunciando e dizendo não a PL 191, né, não é envenenamento dos nossos rios, né, dos nossos peixes, do nosso alimento, né. É uma luta que é da sociedade, não é só nossa, dos povos originários, mas é em defesa de toda a sociedade, da sobrevivência de todos. Eu acho isso de extrema importância. O acampamento Terra Livre, gente, é uma manifestação maravilhosa, assim como é a Marcha das Margaridas, né? São movimentos nacionais que ocorrem sistematicamente e lutam por direitos. Acho que isso é a questão que é central para nós, é essa autonomia dos movimentos. Queria dizer parabéns para o MST, que entendeu a importância histórica da sua participação no acampamento Terra Livre e foi lá montar a cozinha para todo mundo que está lá, muita gente acampada, e o MST chegou junto a para solidariedade, montar... né? Isso foi maravilhoso. Várias entidades, né? Movimentos, mas o MST chega lá deu um com exemplo comida, de solidariedade. Foi fantástico, né? Isso para mim. Aliás, o MST, ele dá assim, lição, né, em matéria de sustentabilidade. O maior produtor de arroz orgânico, né, do país, métodos, né, tecnologias sustentáveis na produção de alimentos e alimentos que realmente vão para a mesa do brasileiro. Porque, olha, Mato Grosso do Sul, né, tem mais boi do que gente, no entanto, as pessoas não conseguem comer a carne vermelha. Né? Então, assim, é toda uma produção que vai para exportação e que não fica nada aqui na mesa do nosso povo. Né? E o MST, ele muda essa lógica na sua produção e na forma como escoa essa produção também. Então, parabéns, né, aos companheiros do MST. Obrigada, viu, Solange? Esse Solange que lembra sempre para nós a luta histórica da nossa companheira Marta Guarani. E vamos agora também para... não podemos esquecer de um importante sindicato. Importante sindicato. Ju, você está esquecendo do meu sindicato. Eu não sei. Hoje é aniversário do Alexandre. Parabéns, vou mandar parabéns. Parabéns para Alexandre. Alexandre, vou cantar musiquinha para você. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora. Pega seu governo genocida e vai embora. Fora Bolsonaro, Bolsonaro fora. E parabéns, Alexandre. Parabéns, Ju. É desse jeito que eu te canto parabéns aqui. Parabéns. Tema Conversê, volta já. CUT-MS é a central única dos trabalhadores de Mato Grosso do Sul, a organização que reúne mais de 100 sindicatos e federações do estado, representando mais de 200 mil trabalhadores na base. Ela está sempre na luta pelos direitos da classe trabalhadora por melhores salários e melhores condições de vida. A CUT é a maior central sindical do Brasil e a 5ª maior do mundo. Trabalhador e trabalhadora, conheça mais sobre seus direitos. Acesse a CUT-MS nas redes sociais. CUT-MS,
MS. Presidente Wilson Gregório. Programa Conversê com Estela Escândola e Professor Francisco. Em situação de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190 e chame a Polícia Militar. Não se cale, diga não à violência contra a mulher. Esta é uma campanha do programa Conversê. Que tal tomar aquele chopp geladinho? Saborear um hambúrguer artesanal? Curtir um happy hour com os amigos? Isso é bom demais! Com música ao vivo, melhor ainda! É claro! Então você precisa conhecer a Black Burgers Gourmet, hamburgueria e choperia. Música ao vivo toda sexta e sábado. E como não há nada tão bom que possa ser melhorado, tem torre de chopp com preço especial. Black Burgers Gourmet, sucos naturais, cervejas, prêmios e porções. Venha se surpreender na Black Burgers Gourmet, na Rua Ana Luísa de Souza 93. Delivery 99205-6509. 99205-6509. Bom, quero agradecer enormemente nossos patrocinadores, gente, eles são muito legais, estão sempre conosco, mas aqui falta o Alexandre para vir comemorar. Com certeza. Ô Lindomar, obrigada porque você esteve conosco aqui. A gente vai continuar te aguardando um sábado desses para você vir sentar aqui à mesa e bater papo conosco, tá? Aqui, ó, tem lugar para um terena sentar aqui. Um grande abraço para você e vamos que vamos. Também agradeço a participação do Lindomar, diretamente lá de Miranda. E tamo junto. E a Gisele continua firme. Ela é uma militante, ela é uma brasileira, ela dança, canta e faz poesia. Gente, vocês sabem que essa coisa de dançar, cantar, fazer poesia está nos salvando, né? Nessa epidemia, porque existiram momentos que a gente não sabia mais o que fazer. Exato. E realmente isso nos salva. E diz que você tem uma poesia para nós. Então, quando eu era adolescente, eu escrevia muita poesia. Depois, adulta, já se tornou algo mais raro. E agora eu estou tão feliz, sabe, com essa retomada da vida, né, com essa pandemia que está indo embora, graças a Deus. Com esse ressurgimento, né, do Lula como uma fênix, né, depois de tudo que ele passou, com os nossos sonhos que estão sendo resgatados. E eu até anotei aqui, porque eu sempre gostei de declamar poesia, mas como faz tempo que eu não declamo, eu fiquei com medo de esquecer. Então, eu rabisquei, mas é uma poesia da minha autoria que eu gostaria de dedicar a vocês dois, professor Francisco e Estela, assim, pelo programa Conversê maravilhoso, ousado, né, uma audácia, né, vocês produzirem esse programa. E queria dedicar também a todas as mulheres, né? Eu cheguei numa fase da minha vida, eu acho até que essa coisa da pandemia, ela acabou me trazendo um pouco para o espaço público, sabe? Que eu perdi tantos amigos que faleceram, né, em decorrência da Covid. E aí, de repente, eu falei, a vida é tão efêmera, né? A gente tem que procurar realizar os sonhos, procurar ser feliz, procurar fazer o que a gente realmente acha que transforma, que cria, né? E aí, então, eu queria retomar essa poesia que eu escrevi há muitos anos, oferecendo para todas as mulheres, para todas as Marias. Maria chegou e sorria, e era tão Maria que virou mania. Maria sereia, tão cheia de vida, menina querida, mulher no quintal, avental de um azul transcendental, foi mais que alegria, se vestiu e despia a minha vergonha. Maria tristonha que me fez chorar, Maria cigana vendeu fantasias, e de tantas Marias aprendi que amar é amar Maria. Estrela, e em tantas sinfonias, cantei tua música, sorri teu sorriso e percebi que esquecia. Menina, mulher, Maria. Gente, que coisa linda! Ai, gente, Serginho, já vou digitar para colocar na nossa página. Na nossa página. Linda que fica. Mas olha, nós ainda falta mais um comercial aí, né, Ju? Que é do Síntese. Então acho que nós já poderíamos. Já foram os 4? Foi do meu sindicato, Ju, do Síntese? Foi. Já falei. Foi do Síntese? Foi. Então, beleza. Tá bom. Pessoal, estamos encaminhando para o final do programa. Assim, quero
assim, fazer uma pergunta final aí para a Gisele. Eu tenho uma curiosidade assim. Está em curso o calendário eleitoral e tem um prazo aí, sobretudo para a juventude, dos 16 até os 16 anos, me parece, né, Gisele? Então, eu gostaria que você desse uma mensagem para esses jovens, entendeu? Que ainda tem esse prazo e qual a importância desse momento que nós estamos vendo no país, tá bom? Então, essa era a última pergunta que eu decorei para poder perguntar para a Gisele. Legal. Olha, eu tenho uma filha de 27 anos, né, uma de 22 e tenho uma filha de 14. A de 14 está assim enlouquecida porque tem amigas já, né, que já podem tirar o título e ela ainda não pode. Realmente, assim, a juventude é que pode mudar o cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante que os jovens que estão nos ouvindo tirem o título, né? Façam o seu título eleitoral e vão até a urna no dia da eleição para votar fora Bolsonaro. Né? Não vale só ficar reclamando, né? Nem só ficar se lamentando. Nós temos que lá, essa eleição vai ser uma eleição plebiscitária, né? Da civilização contra a barbárie. Por isso até que eu estou aceitando esse encargo de ser pré-candidata para ajudar no projeto de retomada, né? De um compromisso civilizatório que nós fizemos depois da Segunda Guerra Mundial, na direção da construção dos direitos fundamentais e que hoje estão vilipendiados, né, por esse projeto aí de extrema-direita que está em curso no Brasil e no mundo, né? Lá na França acabou de ter né, um resultado terrível e a juventude tem um papel muito importante. Então, tire o seu voto e vote realmente para... tire o seu título e vote para mudar a vida do Brasil para melhor. Até que dia que pode tirar o título? Até o dia 4? Exatamente, acho que é dia 4. Dia 4? Então tá jóia. Pronto. E para a gente terminar o programa, quero agradecer imensamente a Gisele que esteve conosco e ela fez uma sugestão de uma música que para mim também é muito cara, que é Belchior, Como Nossos Pais, Ju. A gente termina o programa agradecendo todo mundo. Interpretado pela Elis. Grande amor das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem. Você acabou de ouvir Conversê, aqui na sua web rádio Tribuna do Pantanal. Conversê, todos os sábados, das 16 às 18 horas. Oferecimento CUT, Central Única dos Trabalhadores. Sintes, Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social. Sinergia MS e FETEMES. Conversê. Você acabou de ouvir Conversê, aqui na sua web rádio Tribuna do Pantanal. Conversê, todos os sábados, das 16 às 18 horas. Oferecimento